Estamos no início de uma outra história, estamos no início de o outro como alternativa, para o qual olhamos com respeito. Reparem, estamos exatamente no tempo em que o Gauguin, não é, abandona a Europa, não é, e vai à procura de uma utopia selvagem, não é, noutras paragens, dizendo que não, os selvagens somos nós. Vocês dizem que eu fui para... Não, os selvagens somos nós. E, portanto, há aqui uma incorporação do outro como não sendo inferior e oferecendo até a possibilidade de uma alternativa para uma espécie de beco sem saída, onde não se percebe bem como é que se vai sair, como é que se vai sair, não é? Como é que se vai sair dali. Aqui é um outro diferente, não é? Mas também tem a ver com isto, não é? A maneira como o outro nos ajuda a falar de nós. Aqui, como o outro sexo nos ajuda a falar de nós. Não é? Como estes dois travestis, num táxi de Nova Iorque, procuram nas roupas e no corpo feminino, através de próteses, através de vários tipos de próteses, digamos assim, enfim, removíveis, amovíveis, uma identidade sexual. Eu já vos disse como a Nan Goldin se refere a estes transexuais ou travestis, depende do caso, e que como fala deles com admiração. Não é? O que ela diz é que os admirava muito e que quando os fotografava não era para expor uma espécie de circo, não é? uma espécie de espetáculo risível, mas era uma maneira de as venerar, digamos assim, estas drag queens. E que lhe parecia, aliás, não que fossem homens vestidos de mulher, mas que fossem uma espécie de terceiro género. Também tenho aqui uma citação sobre isto, que vos queria ler, porque acho que é a maneira mais rápida de dizer isto, que é precisamente aquele artigo da Tate, etc., que eu vos pus aí na bibliografia, em que ela diz assim, a Beata Sontgen diz assim: as fotografias que Nan Goldin tem vindo a tirar de drag queens e de glamour queens não procuram desmascarar a pessoa real por trás do glamour, a pessoa real por trás da máscara, se quiserem. Pelo contrário, essas fotografias confirmam que a identidade é formada apenas através do desempenho de papéis, por figuras que estão em sintonia com as suas caras maquilhadas. Isto depois também tem interesse para pensarmos a máscara, porque a máscara, de certa maneira, é isto também. Não é? A máscara também é qualquer coisa artificial que se põe, não é? Como estas make-up faces do artigo da Tate, etc., como também são qualquer coisa que parece que nos transformam noutro, mas às vezes esse outro revela-nos mais verdadeiramente a nós. É o que acontece aqui. Portanto, isto é interessante, esta fotografia, entramos na Nan Goldin aqui, porque é interessante isto. O que nós temos estado a ver é que o personagem que nós vestimos pode não ter nada a ver connosco. Não é? É tal autorrepresentação que não é autorretrato. Mas começámos a perceber, sobretudo através da pintura, começámos a perceber que esses papéis que nós vestimos, que nós nos atribuímos, podem também dizer qualquer coisa sobre nós, não é? Por exemplo, quando vimos o Allori, o Cristofano Allori, fazer de Holofernes, não é? Nas mãos de uma Judite terrível que o maltrata. Não é? Ou, pelo contrário, a Artemisia Gentileschi fazer de Judite vingadora, não é? De uma sexualidade abusiva, não é? Num Holofernes que, na realidade, ela nunca conseguiu vingar, digamos assim. Não é? Já vos disse, há um processo em tribunal
e o pai continua a receber o violador lá em casa. Agora vamos ver outra coisa na Nan Goldin, é a maneira como lidamos com a nossa própria intimidade. Agora, ou seja, a Nan Goldin oferece-nos isto que tem piada. Oferece-nos uma espécie do máximo de artifício, não é? A gente pensa, mas isto são homens e vestem-se de mulheres, que fantochada é esta? Não é? Não tem nada a ver. Não, estamos a perceber que tem a ver. A Nan Goldin acha que tem a ver, não é? Estas interpretações teóricas acham que têm a ver, e se calhar as próprias drag queen e glamour queen acham que têm a ver. Ou seja, se identificam mais com a máscara, com o personagem, do que com com a identidade que lhes foi atribuída pela sociedade quando nasceram. Portanto, há aqui uma espécie de máximo de artifício, mas que agora claramente se reconduz a uma espécie de um máximo de autenticidade. O máximo de intimidade. Não é? Porque quando nós estamos a revelar este tipo de verdade, começamos a partilhar a nossa intimidade. E é exatamente isso que faz a Nan Goldin, que não só se fotografa depois de levar umas estaladas valentes do namorado, como se expõe assim, não é? Não guarda aquilo na gaveta. E, portanto, se mostra publicamente, expondo assim a sua intimidade. Portanto, aqui agora começamos a ver, a circular, a existir esta circulação entre o público e o privado. Voltando à imagem que ilustra o curso, que é o Jean-Jacques Lequeux, que é um arquiteto da Revolução Francesa, um arquiteto que tem uma obra construída muito, enfim, prosaica e relativamente reduzida, mas ele tem depois uma obra, digamos, desenhada, não é? Uma arquitetura que nunca foi realizada, bem mais interessante e bem mais utópica. Mas ele não é só um arquiteto, é também um desenhador muito profícuo. Ele tem uma data de desenhos, não é? Desenha imenso, e aqui ele várias vezes utiliza ele mesmo como modelo, aqui faz um autorretrato vestido de mulher. Mas não é só vestido, reparem, é mesmo como as maminhas. Estão a ver, quer dizer, e aqui não são implantes, aqui não são almofadas, aqui percebem debaixo do sutiã, aqui são as maminhas mesmo dele. E ele ri-se, não é, que se farta com esta mascarada, não é? Muito engraçado, porque por um lado é uma mascarada, tem a ver com a ideia de máscara, por outro lado, ele torna-se mesmo mulher. Torna-se mulher apenas a imagem, não é? Quer dizer, é a imagem. Nesta circulação entre imagens e objetos, digamos assim, vamos ver como funcionam as imagens também, e às vezes funcionam como objetos. Eu depois mostro-vos outros exemplos disso, mas posso já, para não ficarem com isso pendurado, explicar um bocado o que é que quer dizer. Por exemplo, pensem numa obra do Roy Lichtenstein, por exemplo, um quadradinho de banda desenhada daqueles do Roy Lichtenstein. Qual é a diferença entre um quadradinho de banda desenhada e um quadro de Roy Lichtenstein num livro de História da Arte? Não é? A imagem não funciona. Não é? Normalmente tem de se explicar, olha que isto não é um quadradinho de banda desenhada, é um quadro até grande, pintado a óleo, não é por e simplesmente uma fotocópia, não é por e simplesmente uma ampliação, não, o tipo faz isto à mão e não sei o quê. Bom, portanto, a imagem não funciona. Onde funciona o quadro do Roy Lichtenstein é no museu. Porque é um tipo, não é? Aí é que surpreende, não é? Um quadrado de banda desenhada megalómano, inchado, monumentalizado, com uma técnica de pintura, num museu, não é? Isso, aí é que funciona. Aqui isto funciona em imagem, porque obviamente ele não estava disposto a fazer uma operação plástica para maminhas, não é? E se calhar não estava sequer interessado em ser mulher, não é? Creio eu. Isto não diz nada da sexualidade dele. Diz desta possibilidade de cruzar sexos, mas pura e simplesmente em imagem. Nesse mundo de fantasia que só a imagem permite. Aqui temos o Sr. Lequeux, como Sr. Arquiteto, não é? O Sr. Arquiteto Lequeux, Jean-Jacques Lequeux.
E só para terem uma ideia, eu acho muita piada ao que queria mostrar-vos algumas coisas, só para verem de facto o caráter bizarro, fantasioso, idiosincrático dos desenhos de Lequeur. Estão aqui a ver o homem que deita a língua de fora, não é? Qualquer coisa assim, o tipo a berrar, não é? E aqui o homem que faz l'amour é um gesto francês, é quando tipo não gosta, não é? Uma coisa de não é? Uma coisa assim tipo deles, é um gesto desses, e portanto ele faz l'amour. E aqui estão a ver, portanto, a maneira que todas estas coisas que ele se utiliza a ele mesmo para se representar. Bom, também em travesti, o nosso amigo, outra vez, o nosso amigo Lautrec, outra vez fotografado pelo Maurice Guibert, não é? Aqui de vestido de mulher. É evidente que isto não é o mesmo que isto não é o mesmo que o Duchamp, mas é interessante como, de uma maneira não voluntária, não consciente, não teórica, a partir de certo momento, e reparem, esse momento é um momento normalmente tido como um dos pontos na cronologia onde se abre uma ruptura, a Revolução Francesa. É muito engraçado como começamos a perceber que certas coisas que vão acontecer. É evidente que eu não digo, bom, reparem que isto já é Duchamp, não é? Reparem como ele faz antes do Duchamp. Bem, não é nada disso, não interessa. Mas é interessante como se começa aqui a circunscrever, de maneiras diferentes, paródicas, e temas que vamos depois encontrar ao longo do século XX, desenvolvidos com outra coerência e de outra maneira. O homem e mulher, a mulher e o homem, a busca de uma identidade noutro género, a questão de fazer perguntas passam também pela identidade sexual. E cá está talvez a imagem mais famosa desse género do Duchamp, a sua Mona Lisa de 1919, onde ele inscreve um L, um H, um O, um O e um Q, que lidos em francês é qualquer coisa como elle a chaud au cul. Portanto, ela tem fogo no rabo, digamos assim. Quer dizer, basicamente, que é uma mulher fogosa, que é uma maluca, pronto. E, portanto, a piada é essa. Só que depois a maluca tem bigode e barba, também passa por aí a intervenção. E depois há uma confissão, digamos assim, do Duchamp, que diz que quando se viu aqui, quando viu esta imagem, esta manipulação, mais uma vez nós não sabemos muito bem o que é isto, o postal é este, não é? Será um postal do Louvre, qualquer coisa assim, uma imagem da Mona Lisa, mas exatamente o quê? Qual é? Já não se consegue descobrir muito bem. Bom, mas ele diz, quando viu isto, esta imagem alterada, isto lembrou muito de uma imagem dele próprio numa fotografia anterior. Portanto, esta ideia de se reconhecer aqui, o que também, reparem, de alguma maneira, traz ao de cima coisas que já se diziam sobre a própria Mona Lisa. Reparem, a Mona Lisa é uma obra que o Leonardo de que nunca se separa. É por isso, provavelmente, creio eu, que está no Louvre, porque ele vai trabalhar para o rei de França, leva a Mona Lisa com ele. E, portanto, reparem, é um quadro que está muito ligado ao próprio Leonardo. Outra coisa que a teoria que sempre se tinha dito do Leonardo e que vai até ter um desenvolvimento, enfim, psicanalítico no século XX, era aquilo que se dizia sobre a homossexualidade do Leonardo. Percebem que cola-se aqui, nesta imagem que parece, vamos lá chatear, ou vamos lá estragar a arte clássica, que de alguma forma, evidentemente, também é para isso que a Mona Lisa serve, e serve o Malevich, também tem uma Mona Lisa que está colada num quadro onde ele risca a cara e o peito, portanto, que tem a ver com uma ideia onde inscreve qualquer coisa como apartamento arrenda-se, ou uma coisa assim, e bom, evidentemente, tem ali há ali um desejo de vamos apagar isto, vamos deitar isto fora, vamos abrir espaço
para a pintura do futuro. De alguma maneira há essa irreverência, não é? Mas reparem como há uma série de outras coisas, não é? E como há e onde podemos encontrar aqui uma ainda difusa interrogação das fronteiras entre os géneros e, portanto, problemas que já vimos que depois afetam muito os anos 70 e os anos 80 e os anos 90. Outra vez eu como Mona Lisa, mas eu como Mona Lisa que já brinca com a Mona Lisa do Duchamp, não é? Quer dizer, é evidente, a Mona Lisa de bigodes aqui nos anos 50, evidentemente que era a Mona Lisa do Duchamp, só que os bigodes são aqueles bigodes à Imperador Guilherme, com a ponta encerada, virada para cima, e que do Dalí. Portanto, já diz Dalí, o olhar do Dalí, e depois até uma piada, umas grandes mãos masculinas, que em vez de estarem assim em repouso no regaço, estão cheias de dinheiro, que era uma piada, digamos, à excomunhão surrealista, não é? Que diziam que esse tipo gosta é de dinheiro, os surrealistas vão dizer que o Dalí, esse tipo gosta é de dinheiro e tal, e portanto uma piada também que passa ali pela do Duchamp. E depois a piada sobre a piada do próprio Marcel Duchamp, que é muito engraçado. Reparem, neste ready-made assistido, portanto este ready-made transformado com uma intervenção do seu apropriador, de tal maneira o Duchamp se apropria aqui da Mona Lisa, a torna dele, que, digamos, de alguma maneira todas as Monas Lisas passam a ser do Duchamp também, passam a estar marcadas pela apropriação do Duchamp. E, portanto, o que acontece é que ele depois manda este convite a uns amigos e onde está esta imagem da Mona Lisa sem nenhuma intervenção. Não sei se já perceberam, não tem nenhuma intervenção. Mas ele continua a pôr o LH aqui, mas depois escreve por cima rasé, quer dizer barbeada. É a Mona Lisa do bigode barbeada. A Mona Lisa do bigode barbeada é a Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Em imagem, e agora reparem, é evidente que este ready-made, esta apropriação, só funciona em imagem. Porque ele não podia ir ao Louvre e pintar uns bigodes na Mona Lisa. A Mona Lisa também foi alvo de vários vandalismos e até foi roubada, por esta altura, esta não, por 1919, por alturas da Primeira Guerra Mundial, ela foi roubada por um italiano, que a teve em casa uma data de tempo. Uma data de tempo. A Mona Lisa esteve desaparecida, ninguém sabia onde, não é? até se ter descoberto, não é? Mas foi uma data de tempo. Também é engraçada a maneira como até o Andy Warhol também joga com a Mona Lisa do Andy Warhol, também é uma Mona Lisa muito particular, porque é a Mona Lisa que está em digressão, tipo star, tipo diva da cultura, tipo starlet, não é? Pelos Estados Unidos, pelos museus dos Estados Unidos, nos anos 60. Bom, e portanto é muito engraçado. De tal maneira a Mona Lisa foi apropriada pelo Duchamp que agora já não precisa do bigode para ser do Duchamp. Agora a Mona Lisa sem o bigode é a Mona Lisa rasé, é a Mona Lisa barbeada, tosqueada. Aqui o que nós temos é o Marcel Duchamp vestido de mulher, encarnando um alter ego chamado Eros c'est la vie, costuma-se ler Eros, o deus Eros, é a vida, e portanto é o Duchamp fotografado pelo Man Ray vestido de mulher. Esta Eros c'est la vie tem mais que se lhe diga do que podem pensar, é Eros c'est la vie que assina o Anemic Cinema do Duchamp. No fim aparece, até acho que com copyright, creio eu, o que é engraçado porque nos atira para o mundo empresarial, para o mundo das marcas, para o mundo do capitalismo, muito claramente, e portanto é assinado pela Eros c'est la vie, que se reserva os direitos de autora. O próprio Duchamp
Isso vem, o Camfield refere isso. O próprio Duchamp, quando escreve a uma das irmãs, escreve de Nova Iorque sobre a história do urinol, o próprio Duchamp terá dito, bom, uma senhora minha amiga mandou um urinol para a exposição dos Independentes. Portanto, o que ele diz é uma senhora. Essa senhora, se calhar, errou-se, sei lá, já a aparecer. Depois temos aqui uma outra coisa muito engraçada, que é um tipo que teve algum protagonismo nos anos 80, no princípio dos anos 80, ligado àquele conceito do Achille Bonito Oliva de transvanguarda. Já não tem de se andar para a frente, as vanguardas são reversivas, digamos assim. Atravessam as coisas de um lado para o outro. Ou seja, eu posso ir para a frente, posso ir para trás, se quiser. E ele resolveu ir para trás e, portanto, procurou modelos na arte barroca, neoclássica, por aí, e fez as vedetas do seu tempo. É evidente que aí não entrou nunca nenhum Duchamp, mas pintou com métodos tradicionais os pintores do seu tempo e que eram próximos da sua postura, como o Julian Schnabel, por exemplo. Depois, a segunda metade dos anos 80, volta a dar atenção às vanguardas do princípio do século, criticamente. O abstracionismo geométrico, uma coisa que se chama logo ali para dar uma etiqueta neogel, começou a aparecer assim numas feiras, numas bienais e tal, neogel. É evidente que aquilo não era nenhum neogeometrismo, aquilo era uma crítica, não é, muito pouco utópica, não é, aos abstracionismos das gerações anteriores. Não é? Mas aqui o Carlo Maria Mariani o que faz é fazer um retrato do Marcel Duchamp vestido de mulher. Mas assim com uma coisa que ele costuma fazer, com uma espécie de príncipe do maneirismo ou de qualquer coisa assim, uma coisa meio, mas onde mantendo, não é? Piada aí essa, mantendo, ao mesmo tempo faz dele uma espécie de grande senhor do Renascimento, enfim, não sei, por aí, do maneirismo, uma coisa assim. Ele faz, ao mesmo tempo, isto de uma maneira suficientemente equívoca para nos lembrar a Mona Lisa e a Rose C'est la Vie. E, portanto, ou seja, para ser sexualmente ambíguo. Continuamos aqui nesta busca de mais ou menos sincera. É evidente, reparem, com isto eu não estou a dizer, bem, Duchamp de facto gostava de ser uma mulher, não. Se calhar o Warhol também não é? Mas todos nós sabemos que a sexualidade do Warhol passa por uma atração pelo mesmo sexo. Ou seja, aqui a máscara já nos parece revelar qualquer coisa da intimidade do Warhol, que aliás, fosse de mulher ou fosse de homem, gostava de usar perucas, não é? Como a gente sabe, louras. E portanto cá está um Self-Portrait in Drag, uma Polaroid de 1981. É engraçado porque de alguma maneira é o que ele faz ao Mao Tse-tung, não é? Ele faz uma espécie de Mao Tse-tung in drag, demasiadamente maquilhado, demasiadamente pintado, e que é interessante porque precisamente volta a introduzir esta coisa da imagem, não é? A pop do Warhol é uma pop centrada na imagem e que utiliza, aliás, a imagem, de alguma maneira faz da imagem um ready-made, digamos assim. Também é engraçado porque, de alguma maneira, nós podemos encontrar esse tipo de mecanismos também naquele tipo de reflexões da Orlan à Cindy Sherman. Quer dizer, há imagens que são independentes de nós, que são pré-fabricadas, que já existem e que depois de que nós nos apropriamos e que nos fazem a nós também. Ora, o que faz o Warhol é jogar com imagens que já existem, imagens dos jornais, imagens da publicidade, do cinema, etc. E pegar nessas imagens, mudar-lhes o suporte, mudar-lhes o contexto, manter o seu lado fotográfico, não é? Percebe-se completamente que isto é uma serigrafia a partir de uma fotografia e depois pintar por cima, não é? Com um gesto que diz uma espécie, de uma maneira muito equívoca, não é? Diz autoria, não é? Diz autoria um bocado como se essa autoria fosse uma espécie de alta costura, não é? Agora no sentido não de experimentalismo,
que eu acho que usei aqui ontem, a ideia de alta costura, não sei, mas eu às vezes costumo usar, essa coisa de uma espécie de experimentalismo, de ver como é, por exemplo, como um Fórmula 1 está para um automóvel do cotidiano, às vezes digo assim alta costura, mas aqui é mais alta costura como uma espécie de topo de gama, portanto, produto mais caro. Porquê? Porque ele põe lá a mão, não é? Ele pinta aquilo com o seu próprio pincel, não é? E, portanto, não é apenas a serigrafia. Reparem, portanto, o que é muito engraçado nisto em relação à imagem é a maneira como circulam estas imagens. Não é? Reparem, na cultura de massas, de facto, as imagens circulam constantemente, a mesma imagem aparece em vários suportes, em vários contextos. Isso está na própria imagem da sociedade de consumo. É a maneira como isto circula. E como circula, ou seja, imaginem, vocês podem ver a mesma imagem de Marilyn Monroe na televisão, na revista, no cartaz do cinema, no póster que anuncia o filme noutro sítio qualquer, no meio da rua, por exemplo. Estão constantemente a ver a mesma imagem em suportes diferentes, em contextos diferentes, em tamanhos diferentes. E, portanto, o Warhol apanha essa técnica, não é? Apanha e utiliza-a de outra maneira. Depois, outra coisa engraçada, era daí que vínhamos, não é? A maneira como ele pega... E depois, outra coisa que acontece na cultura de massas é a maneira como estas imagens todas, e toda, se quiserem agora dizer de um ponto de vista mais de sociedade de informação, como esta informação toda se mistura. Ou seja, a cultura dos museus com a cultura das telenovelas. E vocês, na mesma revista, podem ver a telenovela e podem ver um anúncio, se calhar, uma exposição no Museu da Arte Antiga. Portanto, como isto tudo circula, se mistura e se igualitariza na cultura de massas. E depois, isto também é engraçado, porque é engraçado, para já eu agora especificar melhor o que acabei de dizer. Ou seja, a imagem não tem mais um lugar próprio, nem sequer na pintura. Eu digo, nem sequer na pintura. Porque na pintura medieval, um retábulo da Virgem, pintado a têmpera sobre madeira, era concebido para aquele suporte. E aquele suporte até normalmente era concebido para um sítio específico. Portanto, há aqui um lugar próprio. E até um tempo próprio, não é? Porque não se ia ver a Virgem como quem vai ao museu ou ao cinema. Portanto, e uma função específica. Ora bem, o que acontece é que nós aqui estamos a ver é que as imagens já não têm um lugar próprio. E a imagem fotográfica passa para a tela. Ou pode passar para o vídeo. Não é? E, portanto, é este tipo de circulação que também me parece interessante e que também vamos usar mais vezes. E depois, de onde vínhamos era disto, era desta maneira que e reparem, o sério, o cómico, a alta cultura, a baixa cultura, não é? Tudo isso aqui se encontra, ou seja, vocês podem estar a ver a Marilyn Monroe e depois virar a página da revista e têm um artigo sobre o Mao Tse-tung. E é isso que faz o Andy Warhol. Pinta a lata de Coca-Cola, pinta a Marilyn Monroe, pinta o Mao Tse-tung. E são tudo imagens que circulam nos média, não é? Massificados. E ele aqui, evidentemente, faz uma leitura claramente, um bocadinho sarcástica, não é? Apresentando o Mao Tse-tung muito pintado. Depois vamos ver, até os olhos têm pintados, não é? Tem o vermelho dos lábios muito carregados e como se tivesse borrado o batom. Não é? E depois tem os olhos ali com um bocadinho de azul, uma coisa assim. Também o Robert Mapplethorpe, um fotógrafo que se torna muito conhecido no final dos anos 70, americano, explora muito a sua identidade, não é? Passando sobretudo pela sua sexualidade, não é? Aqui mostrando-se quase como um efebo assexuado, se bem que com uma pintura, com uma maquiagem que o efeminina, digamos assim. Aqui, claramente, assumindo uma postura feminina. Aqui, jogando já numa ambiguidade sexual mais masculina, parecendo assim um jovem rebelde do cinema americano dos anos do pós-guerra, enfim, um James Dean, uma coisa assim, um John Garfield, do cinema dos anos 40 e 50,
Bom, e aqui fazendo uma espécie de retrato em que expõe a sua homossexualidade, vestindo-se de cabedal, não é? E mostrando-nos o rabo, e espetando lá o chicote, e não sei o quê. Portanto, reparem, e aqui voltamos à ideia de que a máscara, é evidente que, de alguma maneira, tudo isto são máscaras. É uma ideia que nos fica ao vermos isto tudo. E, ao mesmo tempo, percebemos que cada uma destas máscaras tem alguma verdade. E mesmo as mais excessivas, como este tipo de postura, dizem alguma verdade sobre o Mapplethorpe. E aqui entramos de uma maneira mais clara numa questão que nos anos 80 passa a ser uma questão muito exposta nos objetos de arte. Eu peço desculpa, esta imagem era muito pequenina, mas esta obra, normalmente sem título, do Gober, que é referida por vezes por urinol, 3 urinóis, 2 urinóis, bom, e que aqui está montada como 3 urinóis. Reparem, é uma obra muito engraçada. Vamos começar por aquilo que não nos trouxe aqui, mas que já sabemos. Por um lado, urinóis na arte, já sabemos que urinóis e fontes são o urinol do Duchamp. Portanto, há claramente uma paráfrase, uma referência ao urinol do Duchamp. Mas, diríamos nós, o urinol do Duchamp agora foi parar a parede ao sítio onde devia estar. Não é? Agora, eu volto-vos a dizer, é melhor não fazerem xixi neste urinol, porque este urinol não tem canalizações. Este urinol, ao contrário do Duchamp, que nos diz que foi comprar aquilo e, portanto, é um urinol normal, que estava pronto a usar, este urinol é fabricado, é feito, é criado pelo Robert Gober. Portanto, é muito engraçado que, a partir do urinol do Duchamp, ele faz uma escultura tradicional, que, evidentemente, pela semelhança que tem com o urinol, tem de lembrar o Duchamp, mas, por outro lado, evidentemente, este tipo de objeto limpinho, não é? Imaculado, lisinho, que se pendura na parede, também lembra coisas como o minimalismo, como o Gober, por exemplo, como o Judd. E, portanto, esta coisa que está entre a escultura, o objeto funcional, porque ele volta a ser posto na parede, e o ready-made duchampiano. Portanto, curto-circuita, cruza, complica, mistura uma data de coisas. E depois introduz ainda uma outra coisa, que é a exposição da sua própria identidade sexual. Outra maneira de ver a obra do Gober é precisamente como uma espécie de autobiografia de uma família autoritária, ou tortas, ou grandes e tortas, é? O pé de fatinho, de calças com a meia esticada e o sapatinho que sai da parede. Portanto, um mundo de alguma ameaça, onde paira alguma violência, algum autoritarismo, é? E a sua homossexualidade. Porque, reparem, um urinol na parede é para fazer xixi, não é? Bem, um urinol, 2 urinóis, 3 urinóis, o que é que falta aqui? 3 homens a fazer xixi ao mesmo tempo. Bom, e aí começamos a entrar no meio de engate homossexual, sobretudo antes da SIDA cair, não é? Com força, e portanto de um meio de alguma libertinagem homossexual, não é? A que depois até se poderá dizer que o Gober diz adeus, não é? Quando faz uma coisa que chama kitchen sink, não é? Portanto, que é o ralo de um lavatório da louça, não é? Com uma cruz, não é? E que é entendido como o fim, não é? dessa libertinagem, não é? Até porque normalmente é interpretado como aquilo a que se chamava um glory hole ou pleasure hole, e portanto onde se tinha sexo anónimo, não é? Através desse buraco, e que, bom, e portanto com um certo desregramento, e portanto está fechado agora, não é? Portanto há assim uma espécie de dizer adeus, como outras coisas, como ele começa a enterrar urinóis e lava louças como se fossem campas, não é? Portanto,
ligado, portanto, a essa morte placida. Bem, eu estou a dizer, são coisas banais que se costumam dizer sobre o Goebbels, mas para vos ajudar a enquadrar isto no tipo de discurso que eu agora estou a construir. Bom, e finalmente também o Mapplethorpe aproximando-se da morte, aqui mostrando mesmo na bengala com o crânio, com a caveira. O que também é engraçado, por isso é que eu pus ali aquele a seguir, porque a caveira é um elemento muito usado na natureza morta. Portanto, também podemos ver aqui uma outra mistura, que é a mistura agora de géneros artísticos, de géneros de pintura. O retrato, que é um género, não é? A natureza morta, que é o outro. E que muitas vezes se cruzam. É muito normal na cultura nórdica, na cultura holandesa, por exemplo, sobretudo até, diria eu, esse cruzamento da natureza morta com o retrato. E como os objetos nos vão dizendo coisas basicamente sobre a efemeridade da vida. E um dos objetos que é mais tagarela para dizer que a vida é efêmera é, evidentemente, o crânio. Que aqui está aqui todo torcido, a olhar para mim, a olhar para este lado, aqui com os olhos, e que se nós nos pusermos numa situação muito lateral, conseguimos reconstruir. É aquilo a que se chama uma anamorfose. E, portanto, conseguimos voltar a ver como um crânio flutua inexplicavelmente ali no meio. Por um lado, quer dizer, o grande talento pintor, neste caso do Holbein. Por outro lado, quer dizer que a vida é efêmera, precisamente, que estes assuntos mundanos, ao fim e ao cabo, é tudo trivial. Há mesmo quem diga que todo este aparato de saber que está aqui, que tem sobretudo a ver com a matemática, a geografia, a astronomia, a música, que interessam os dois retratados. Portanto, também é interessante ver como os objetos ajudam a retratar os retratados, que são precisamente embaixadores na corte do rei de Inglaterra, do Henrique VIII, tentando que o Henrique VIII não abandone o catolicismo, não vire as costas ao Papa, e portanto, paira aqui lá está, retrato, natureza morta e crânio, é tudo o que eu quero dizer agora. Muito engraçado aqui o que faz o Hippolyte Bayard no seu autorretrato como afogado. É muito engraçado, porque o Hippolyte Bayard, eu já vos vou mostrar um texto, mas o Hippolyte Bayard é um fotógrafo, é um pioneiro da fotografia. E descobre um método fotográfico, aliás é um método muito interessante, ele é aliás pioneiro das primeiras tentativas de reprodutibilidade da fotografia. E o tipo anda ali às voltas do seu método e tal, mas o que acontece é que as autoridades resolvem apoiar os rivais. E ele então faz esta fotografia que expõe, acompanhado de um texto, como se fosse a notícia de um jornal, em que diz, bem, o Sr. Bayard, coitado, abandonado pelas autoridades e não sei o quê, resolveu suicidar-se. É mentira. A maneira como as imagens mentem, e mentem de várias maneiras, é muito engraçado. Vou-vos então mostrar o texto. O que ele põe aqui é que em outubro de 1840... Não, isto não tem a ver, é aqui onde é que ele está. Ele escreve, pronto, isto é o coisa. O cadáver do senhor que vem aqui à vossa frente é do senhor Bayard, inventor de um método... Bom, a Academia, o rei, todos aqueles que viram os projetos e que os consideraram imperfeitos, resolveram apoiar antes o senhor da guerra. Estão a ver? E que não podiam fazer nada pelo senhor Bayard. A instabilidade das coisas humanas, outra vez a ideia do efêmero, não é? Os artistas, os sábios, os jornais ocuparam-se desde há muito tempo. Bom, portanto, depois acaba desta maneira engraçada. O melhor é andarem em frente, não é? Sigam o vosso caminho, meus senhores, minhas senhoras, não é? Porque eu tenho medo que o vosso bom gosto, não é? O vosso seja afetado por esta figura pestilenta, mal cheirosa, não é? A degradar-se
não é, deste moribundo. Portanto, vem aqui num artigo sobre o Bayard da Wikipédia francesa, depois podem ir lá ver o texto para o lerem melhor, mas, assim, sem perdermos muito tempo com ele, acho que ficamos com uma ideia do tipo de jogo que está a fazer o Bayard. E, portanto, ele encena-se a ele mesmo como morto, não é o primeiro. Bom, aqui é a fotografia Mentir, não é? Isto não é antes, é depois, é o Christian Boltanski, que publica um livro que serão 10 retratos fotográficos do Christian Boltanski, de 1946 a 64, e que nenhuma destas crianças que aparece como sendo o Boltanski quer dizer, ou não são o Boltanski, ou são o Boltanski, mas não têm a idade que a legenda diz. É muito engraçado que aqui o que mente, como é que funciona a mentira? Funciona através da palavra. E isto é outra relação interessante na arte do século XX. É a palavra é a imagem é a palavra. E como uma se dá pela outra e como a palavra se dá pela imagem, a imagem pela palavra. Não é? Isso é outra história, mas nós se calhar ainda teremos a oportunidade de fazer uma tangente. Vimos já como o No Descendo das Escadas tinha escrito o título, não é? Vimos, não, eu disse-vos, não é? Vimos nesse sentido. Bom, portanto, aqui o Boltanski a mentir-nos descaradamente. Antes de continuarmos para ver este modelo do morto, começa por ser um modelo claramente inscrito na história da arte. Reparem que ele está em cima de um lençol. É o Santo Sudário, não é? Que faz parte da iconografia da deposição no túmulo. Tem aqui o Tiziano, é muito normal ser assim, com o braço caído, sobre o sudário que se exibe, aqui o Caravaggio, mais tarde, no século XVII, é fazer também uma deposição, lá está o braço caído, e o sudário é este. O sudário é muito interessante para nós também, porque o sudário é um dos modelos de imagem verdadeira em si mesma que nós temos e que eu acho que é um modelo muito próximo da fotografia. Porque nós temos a imagem da Virgem, que é, segundo a tradição, uma cópia do retrato que o São Lucas faz da Virgem, e temos as imagens de Cristo, que são, de alguma maneira, se inserem numa hierarquia de cópias, que vem precisamente de imagens como esta. A Verónica. A Verónica é aquela senhora que limpa o rosto de Cristo, não é? Quando ele vai com a cruz, não é? Quando leva a cruz para ser crucificado. Mas Verónica tem esta etimologia, verum eikon, a verdadeira imagem. Portanto, a verdadeira imagem feita à semelhança do próprio Cristo. Quer dizer, uma semelhança que é de facto um decalque. Porque, como sabem, na história ela limpa o rosto do Cristo e quando tira o lençol, não é? Quando tira a toalha, não é? Percebe que está ali, ficou lá, colado o rosto. Bem, é um bocado isto que nós achamos que faz a fotografia, não é? Que imprime diretamente, sem intermediário, a imagem num suporte. O verum eikon é, sobretudo, muito usado no mundo ortodoxo, onde se chama mandilion. A resposta ocidental, latina, da cristandade latina, é o Santo Sudário de Turim. Será o verdadeiro lençol onde foi embrulhado Cristo. Isto é uma imagem onde se tenta explicar o que é cada uma das manchas. A mim o que me interessa é só mostrar, enfim, o Sudário de Turim, e como precisamente uma imagem verdadeira. Uma imagem que é quase não uma cópia, mas uma espécie de própria emanação do retratado. Não é tanto uma substituição do referente por uma imagem, mas é quase uma espécie de imagem que é um pouco do referente. Qualquer coisa que se colou ali
uma película que lá ficou. O Roland Barthes, na Câmara Clara, fala da fotografia precisamente, uma das coisas que ele diz da fotografia, é que a fotografia nos parece precisamente uma emanação do referente. Acho que a citação, se não é exata, é muito próxima. E, portanto, queria passar por aqui, o sudário é este, não é? É isto que está aqui. E que também ainda queria dizer outra coisa, que é uma repetição, acho que já o disse ontem, é que de alguma maneira, reparem, agora aqui começamos a meter coisas, não é só a fotografia, é a pintura faz-se em cima de um lençol, a pintura faz-se em cima de uma tela, aliás, literalmente de um lençol. Por exemplo, Chagall contas, diz isso, não é? Que quando, que tipo, procurava tudo onde pintar e que às tantas chegam mesmo a rasgar camisas e lençóis lá da casa, não é, para poder pintar. E portanto, a tela é isso, é um pano. E portanto, é um pano que é coberto de tinta opaca e que essa tinta opaca o que é que faz? Abre uma janela transparente. É um velo que desvela, é um velo que revela, né? E é isso precisamente que faz o sudário de Turim. É um pano que, em vez de tapar, mostra. Portanto, é este pano aqui, né, que estamos a ver. Bom, estão a ver no Excel a maneira como este Cristo martirizado aparece envolto no Santo Sudário. E como o Santo Sudário o revela, o identifica, não o esconde, não o esconde como qualquer coisa de reprovável, não o esconde como alguém que tem vergonha, mas fala-o aparecer. E fala-o aparecer até, agora vou-vos dar aqui um elemento bibliográfico que não achei que valesse a pena pôr na bibliografia, mas que é um texto não muito antigo, de uma professora creio que do Departamento de Comunicação da Universidade Nova, que é Maria Augusta Babo, que tem um texto que se chama Olhando o Olhar no Retrato, e que constrói muito sobretudo o Deleuze e o Guattari e sobre o Jean-Luc Nancy, e que foi publicado na Revista de Comunicação e Linguagens um número que se chama Imagem e Vida. Eu agora não encontro aqui a data e não vou, 2003, creio eu, não vou perder tempo a procurar, encontram com alguma facilidade, pelo menos a referência bibliográfica na internet, o texto não, eu pelo menos não encontro. Onde ela fala do ex homo e daí em relação ao olhar, não é? Como o olhar, os olhos fechados ligados à morte, mais ou menos o que ela diz é que os olhos fechados estão normalmente associados ao retrato funerário, não é? Aqui não é bem o olhar tapado, mas pelo véu, pelo lençol, precisamente porque o Cristo não morre. Não? O Cristo morre e ressuscita, portanto não é um morto como os outros. Aqui já sou eu a dizer e a simplificar a ideia.